Boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao Gustavo e também para a equipe, né, pelo fato de eu estar aqui, me sentindo com o coração assim, batendo forte. Rafael, cadê o Rafael? Que cantou? Severino? Ele me perguntou uma coisa, eu vou começar exatamente com a pergunta dele. Ele falou, você fica nervosa, quando você vai apresentar? Eu falei, sempre. E é exatamente isso, né? Uma das tuas letras da música falava sobre a graça, né? A graça de estar vivo é isso. A gente sentir o coração batendo, a energia, né? Essa beleza que é esse projeto que eu não conhecia e que felizmente eu aceitei para estar aqui com vocês, para a gente conversar, porque é isso, se tem vida tem jeito. E todo o meu trabalho, né, com o suicídio e com todas as pessoas que pensam na morte como possibilidade, elas vão ao encontro dessa ideia. Está vivo? Então tem jeito. Né? Ah, mas é fácil falar, Karina. Não é tão fácil falar, porque a gente sempre tem que comprovar as convicções que a gente tem. Vocês já ouviram uma historinha do Gandhi? O Gandhi chegou uma mãe desesperada, porque o filho dela estava com diabetes, e a mãe chegou para o Gandhi e falou assim, ô Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. O Gandhi falou assim, vem cá. Colocou a mãozinha no menino e falou, volta daqui a um mês. Aí a mãe pirou, né? Falou, como assim? Né? Mas foi o que ela fez. Depois de um mês, ela volta. E aí ele chega e fala, vem aqui, menino. Para de comer açúcar. Aí ela pirou mais ainda, né? Falou, mas como assim? Por que você não falou isso há um mês atrás, Gandhi? É porque eu não tinha parado de comer açúcar. Toda a minha história com o suicídio é para realmente tentar, né, ser coerente com aquilo que eu coloco em teoria. Então, é visceral. Eu vi a graça, eu vi a ideia do quanto o outro ajuda, eu vi também que a Renata, e eu ouvi que você treme, que você chora. Eu coloquei até um lenço de papel, porque isso é do humano. Né? Você só provavelmente também está aqui porque você chora, porque você treme e porque você acolheu todos os teus sentimentos. E a graça divina é que todos nós estamos vivos para a gente estar falando hoje sobre esse tema que é tão árduo e tão difícil. Tá? Vamos lá, Murilo. A gente vai falar então sobre o suicídio, o processo de morrência existencial. Mais uma. O suicídio é um fenômeno multifatorial, ele emudece e simultaneamente provoca fala. O que é calado com o suicídio? Esse torpor, essa ideia de que, gente, como é que o outro pode eliminar a vida dele? E pode, porque aí a gente começa a respeitar algumas escolhas da pessoa. Eu não estou fazendo uma alusão e não estou incentivando o suicídio, pelo contrário. Mas o que eu estou buscando, principalmente com essa apresentação, é a gente respeitar, primeiro, a pessoa que teve essa escolha e que se matou. E, sobretudo, respeitar quem fica. Tá? Porque a pessoa, um ato, suicídio, é a ação. Então, a pessoa não pode ser, é uma partezinha dela. Essa pessoa não pode ser julgada a vida inteira. Então, quando Renata fala, bom, eu era conhecida como a filha da louca, é como se a gente cravasse, né, com ferro quente e dói, né, essa marca. Exatamente por isso, eu vou fazer 2 convites para vocês. Não chamar a pessoa que se matou como o suicida. Isso é estigmatizante demais, porque é como se vocês falassem assim, ô japonesa. Tudo bem que eu sou japonesa, não precisa me contar. Só que isso é ofensivo. Eu tenho nome. Eu tenho uma história. E eu exijo, exatamente para manter a minha dignidade como pessoa, né, eu posso, né, exigir que eu seja respeitada. Não por uma categoria, não por uma ação. Não só pelo fato de eu ter os olhos puxados. Vocês entendem que se a gente fala sobre prevenção de suicídio,
A gente realmente precisa cuidar, inclusive na nossa linguagem, que não é o suicida. Porque quando você fala assim, cara, aquele é o suicida, você está se separando da pessoa. Isso provoca cada vez mais, né, uma intensidade nesse tabu. Quando você fala, bom, o suicídio é uma possibilidade de uma pessoa que está desesperada, desamparada, desesperançosa e talvez em depressão. Tá? São os 4 Ds da Organização Pan-Americana da Saúde que a gente coloca, que são os 4 Ds que eles vão direcionar alguém que está em processo de morrência. Processo de morrência, para mim, é um processo que vocês vão ver que todas as pessoas podem, ou não, entrarem em processo de morrência. Quem daqui nunca pensou na morte como possibilidade? Porque você deve ter vivido, você tem razões para viver. Mas a maioria das pessoas não levantou a mão. E aí, assim, é sinal que todos nós pensamos. Qual é a tua diferença da pessoa que teve a morte consumada? Você também, provavelmente, já teve uma fase que foi caótica e que você sobreviveu. Sim? Ou eu estou falando só eu que passei por isso? Vocês sabem o que eu estou falando. Quando a gente chega no nosso poço existencial, tudo que a gente quer fazer é sair dele. E aí a gente tem que ter muita calma para sair dele. Ou seja, todo processo, que eu chamo de processo de morrência, ele é um processo em que você vai definhando existencialmente, em que teu coração, em que as coisas não fazem mais sentido para você. Você não sente mais gosto, você não sente mais a cor. Tanto faz. Eu vi cultura Facebook, só a única forma que eu aceito tanto faz é que colocaram uma figura assim, George Clooney e Brad Pitt. Só assim que eu aceito tanto faz. De resto, a gente tem escolhas, a gente tem condições de exercitar as nossas ações em prol do nosso bem-estar. E aí, o que falta para as pessoas que efetivamente se matam? Faltou esse sentido de vida. Faltou esse, olha, eu estou aqui. E talvez as pessoas tenham oferecido a mão. Faltou a coragem de você aceitar que você não é autossuficiente e que a gente não consegue viver sozinho. Sozinho você nasceu e vai morrer. Ninguém vai fazer isso por você. Sozinho você é responsável pela tua história, pela tua vida. Só que você não precisa ficar solitário. Isso que faz diferença. Porque, olha só, esse agrupamento já faz diferença. Quando o Sival falou que a gente pode mudar algumas coisas. O suicídio é uma morte que causa muita impotência, não causa? Porque a gente fala assim, blá, o que aconteceu? Como assim? Causa torpor, choque, indignação. Porque vai contra todos os princípios religiosos. A vida é de Deus. Princípios que aí a gente... É outro pedido que eu faço. Quando a gente fala cometeu suicídio. Cometer é um verbo aplicado ou para crime ou para pecado. Eu só saquei isso depois. Ainda bem que a gente vive para ir ressignificando as coisas. Inclusive, minha tese de doutorado é o processo de luto do filho e da pessoa que cometeu o suicídio. Ainda bem que eu estou viva para falar para vocês assim. Se a gente junta um verbo e utiliza um verbo, cometer, que já tem uma perspectiva de pecado ou crime, você já também está emitindo julgamentos. Aí, eu sempre falo uma frase que, quando eu estava me sentindo bastante julgada, eu falei como resposta para o mundo. Quem está perto, compreende. Quem está longe, julga. Então, se a gente acha que também o outro pode nos ajudar, eu vou tentar me aproximar. E eu vou tentar entender qual que é essa linguagem que a pessoa está falando. Inclusive, nesse processo de morrência existencial. Vamos lá, Murilo.
o suicídio é só a ponta do iceberg, porque existem vários sinais, né, verbais, comportamentais. Então, exige uma compreensão não linear de causa e efeito. Porque era transtorno bipolar, por isso que essa pessoa se matou. Não é só assim. Não é tão simples assim. Por isso que eu coloco que é um processo que vai acontecendo e que a gente vai definhando aos poucos. Definhando exatamente pela anedonia, que é a falta de prazer. E assim, não é da noite para o dia. Porque, olha só, você nasceu e falam que as crianças não são a esperança do mundo. Você nasceu, você não era assim. Você não estava em estado de definhado, né? De definhando. Você não estava. E algumas pessoas foram te machucando. Você foi sendo desrespeitado. Você foi sendo intolerante às frustrações. E quantas frustrações a gente vai tendo, não é isso? E a gente vai morrendo aos poucos. E a gente vai autorizando que essa vida vá embora. A gente morre aos poucos. Quando, efetivamente, eu trabalho com os enlutados, os sobreviventes pelo suicídio, eu costumo falar assim, quem mata quem quando um suicídio acontece? Porque é isso, parece que vem aquele tsunami existencial que fala, cara, você pegou a placa do ônibus? Onde que eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E a ideia é, não vai para nenhum lugar por enquanto. Porque a tua ferida está em carne viva. Do mesmo jeito que tem muitas situações que trazem e provocam esse processo de morrência. Vamos lá, Murilo. Então, o suicídio, para mim, desde o começo quando? A minha história com o suicídio e realmente a minha comprovação de convicção de como que eu fui lidando com o suicídio, aconteceu desde que eu nasci. Minha mãe tentou várias vezes o suicídio. E eu não entendia, porque durante a minha infância e o começo da minha adolescência, eu vivia para salvar minha mãe. Salvava das inúmeras tentativas. Era uma loucura. Porque eu falei, imagina, uma criança de 10 anos salvando a mãe. Isso cria uma onipotência. Isso cria uma sensação, eu sou forte, porque eu consigo salvar minha mãe concretamente. E aí, então, eu escolhi fazer psicologia. Porque eu falei, essa psicologia, dizem que é o estudo da alma, estudo do comportamento humano. Quem sabe eu vou vislumbrar alguma ideia de como ajudar, na verdade, me ajudar e ajudar a minha mãe. E eu posso confessar, eu me formei em 1993. E até hoje eu não consigo falar uma definição absoluta sobre suicídio. Sabe por quê? Porque eu posso até estudar a teoria, mas só quem sabe é a pessoa, porque é a pessoa que tem uma história para contar. Cada processo de morrência também é singular. Cada história é singular. Cada um de nós sabemos, né, a dor e a delícia de sermos quem somos. Isso não é uma frase minha? Tem uma frase, né? É uma música linda do Caetano. E é isso. Só a gente sabe a nossa dor. E só a gente sabe a delícia de ser quem a gente é. Só que se a gente não dá a chance para a gente conhecer a nossa delícia, que é delicioso, tá? A gente não consegue absorver. Vamos lá. Então, o suicídio pode ser a confirmação concreta da descontinuidade do sentido de vida. Vamos lá, Murilo. Agora a gente vai ter que andar um tempo aí. Aqui a Carininha. A Carininha que sempre ficou insegura, sozinha, carente, perdida, desesperançada, desesperada, desamparada. Carininha que foi crescendo, tentando não juntar as fissuras, não juntar os fragmentos, mas tentando entender cada fragmento da sua história. Vamos lá, Murilo. A Carininha era tão carente que aí, ela fala assim, estava tão carente que fui no orelhão e perguntei a ele qual a pessoa mais linda do mundo. E ele respondeu, tu. Tem hora que a gente fica tão carente que a gente confunde, né, a relação humana com o amor que a gente quer, preenchimento. E eu acho que isso que faz com que a gente se machuque bastante. E aí, então, a esperança vai embora. Porque a gente, às vezes, não acredita que a tempestade vai passar. Vai lá, Murilo.
Vamos andar mais um pouquinho. Mais. Aí, esse é um estudo da Gláucia Tavares, uma colega minha, gestalt terapeuta, que ela fala que a perda da fé, quando a gente não acredita que a gente vai conseguir superação. Você, né, toda vez que você tem um trauma, portanto, uma ferida, se a gente brincar com a palavra ferida, e essa é o apontamento que a Gláucia fala, né, que ferida, né, a gente vai, é a ida da fé. Olha que lindo. Toda vez que você tem uma ferida, a tua fé vai embora. E aí, então, eu sempre trabalho com o fenômeno do suicídio, seja com a pessoa que pensa em se matar, seja para a pessoa que está sofrendo pelo enlutamento do suicídio, eu tento trazer o resgate dessa fé. Aonde que você tem fé? Pode ser religiosa, mas não só religiosa. Teu coração está pulsando? Vocês sentem teu coração pulsando? Hã? Eu estou sentindo o meu, vocês estão? Ótimo, comprovação de você estar vivo. Hã? Você consegue respirar? Vai lá. Consegue respirar? Ótimo, sinal que você está vivo. É isso. A fé é que se você está vivo, existe um jeito. Não é possível que a gente está vivo para ficar aí em processo de morrência e esperar que o seu lobo, que é a morte, para mim, aconteça para você. Você pode dar vida para você antes da sua morte. Porque a morte vai chegar para todo mundo. Isso é uma confirmação, constatação e uma realidade. Só que você tem uma escolha de viver com vida, preenchido de vida, ou viver morrendo, em processo de morrência. Vamos lá. Vai lá. Mais um. As pessoas nos decepcionam. E quem nos decepciona normalmente é quem a gente gosta. O inimigo não decepciona a gente. Então, aguenta coração para lidar com tudo isso. Tá? As decepções fazem você abrir os olhos e fechar o teu coração. Não é esta a ideia, mas é isso que eu começo a trabalhar. Quando você caiu no processo de morrência, que você começou a desconfiar, você perdeu a sua fé no outro. Porque uma pessoa te machucou, porque duas pessoas te machucaram, isso não quer dizer que vai ser sempre. Vamos lá. Não generaliza o sentir, isso serve para o enlutado também. Tá? Cada um sente da sua maneira. Quando Renata fala que ela e os irmãos delas e o pai viveram, né, de maneiras diferentes esse enlutamento. Vamos lá, Murilo? Adoro. Essa é um blog de uma colega minha, Teresa Gouveia. Ela fala assim: nós adoecemos nas palavras não ditas, nas dores não sentidas, nas lágrimas não permitidas. Quanto da sua dor, quanto da sua escolha você está validando? Quanto da tua história você está legitimando e falando, cara, sou eu, isso diz respeito a mim. Isso não diz respeito a mais ninguém, então eu não vou permitir que tirem de mim aquilo que é vida. Vamos lá, Murilo. Mais. Pode ir. Então, o sofrimento do processo de morrência é quando você começa a perceber que a tua luz está se apagando. Quando o coração começa a bater em outro lugar. Você fala, cadê? E é por isso que o melô do suicídio, né, que eu coloquei como socorro. Eu não estou sentindo nada, nem calor. Alguma coisa tem que fazer sentido para mim. E aí você fica buscando a todo custo um sentido para a tua vida. Calma lá. Isso não quer dizer que se você não encontrou um sentido, isso não quer dizer que não exista. Calma lá. Se você sentir um passo de cada vez, sentir que a vida é efêmera, que não existe um para sempre, uma perfeição. Calma lá, você está vivo, isso que importa. Tem tsunamis que a gente passa, tsunamis existenciais. Como é que eu aprendi esta convicção para estar falando para vocês? Eu tive meu tsunami há 2 anos atrás. Eu fui para um hospital com o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu não era capaz de ficar em pé. Durante 2 anos, eu
convalesci e me recuperei, prometi para mim que se eu conseguisse me levantar, eu ia começar a entrar em solo sagrado, descalça. Por isso que eu agora sou conhecida como a professora com os pés descalços. Porque eu criei esse hábito. E o legal é isso. Porque eu até pensei em me matar quando eu estava lá no hospital. Eu falei, cara, esclerose múltipla é muito grande para mim. É demais, porque eu não era capaz de levantar o meu braço, de ficar em pé. Meu primeiro exercício foi me levantar da cadeira. E eu falei, cara, tudo tem seu jeito, tem tempo. E eu falava para mim assim, eu vou me recuperar. Eu vou. Sabe por quê? Porque eu falava como um mantra. Tá tudo bem no reino do perdido. E eu contava para mim que estava tudo bem no reino do perdido, porque eu estava mais perdida que cego em tiroteio. Estava mesmo. Eu não lembrava se A vinha antes de B, se agosto vinha antes de novembro, cara. Para uma pessoa que estuda e que recebe alguns títulos, nunca me importei com esses títulos, mas eu falei, gente, como é que pode, da noite para o dia, eu esquecer tudo? Eu não ser capaz de fazer os movimentos mais rotineiros? Eu não ser capaz de lembrar se agosto vinha antes de dezembro? Então, tudo pode na vida. Tudo acontece na vida. Lógico que contra a sua vontade, alheio à sua vontade. Mas nós somos, isso é Sartre, um filósofo que eu adoro, nós somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Nós somos essa possibilidade de sobrevivência e superação. Superação. Quando que você vai bancar a tua superação? Não deixa para depois. Porque se você sabe que a única certeza que você tem é morte, você tem duas escolhas, então. Uma é continuar no teu processo de morrência e a outra é sente o ar entrando em você. Sente a vida entrando em você. Murilo, vamos lá. Mais um. Vamos lá. Mais. A cada um o seu ritmo de sofrimento. Ou a gente se envereda para os processos autodestrutivos, ou a gente aprende a viver de um jeito mais funcional. Cara, a morte vai chegar para você. Você tem escolha. Você tem escolha. Eu estou correndo aqui com os slides, porque eu tenho só 5, provavelmente, ou 2 minutos. Vai lá, Murilo, vamos lá para frente. Vai para frente, vai. Qual que é o turn point? O turn point, que é a virada, que eu estou convidando vocês, é exatamente essa. Vamos lá. Você não ficar arranhetando, reclamando de que tua vida é cheia de infortúnios. Porque se você ficar só lamentando, você gasta energia. Lá. Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Acredito que ele tenha me confundindo com o Rambo. Porque a ideia é assim, nenhum sofrimento vem pouquinho. Todo sofrimento, às vezes, vem em container. Aí você fala, por que comigo? Porque é com você. Por que eu sou o azarado? Porque você é o azarado. Seja lá como você se perceber, você tem que enfrentar isso. Isso faz parte da tua história. E quanto mais você consegue, vamos pensar, quantas e quantas vezes você já superaram algumas coisas e que você tem no teu currículo existencial, esse eu passei. Você está 9 anos vivendo, e sobrevivendo. Que é óbvio, no começo você vai falar assim, bom, eu estou sobrevivendo. Agora você se tornou uma ser vivente. Essa é a diferença de sermos sobreviventes e sermos seres viventes. Sente o ar entrando em você. Você é um ser vivente, cara. Você não está aqui por acaso. Eu espero que você encontre nas minhas palavras um pouquinho de esperança, que o Mário Sérgio Cortella fala que a gente tem que aprender a ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Está esperando o quê para você ser feliz? Vamos lá, Murilo. E é um antídoto do processo de morrência, é um processo que eu chamo de extrair flor de pedras.
Vocês já viram uma flor que você fala, cara, o solo está árido, nunca vai sair uma belezinha e sai. Hã? Eu adoro um poeta que chama Rilke, que ele fala, a gente precisa aprender a se surpreender com a vida e deixar que a vida nos surpreenda. Deixei que a vida me surpreendesse. E estou aqui, podendo falar com vocês em pé, descalça, pagando promessa. Hã? Mas isso é lindo, porque essa é a graça divina que a gente tem. Se tem vida, tem jeito. Vamos? Numa crise, porque o suicídio revela uma crise suicida, você tem que se virar nos 30. Ajustamentos criativos, então você tem que criar. Uma letra pode fazer total diferença. Isso quer dizer que é mudança de perspectiva. Eu vou te confrontar de novo. Até quando você vai esperar para você ser um ser vivente? Mais um, Murilo. Adoro esse livro do Rubem Alves. Aliás, adoro o Rubem Alves. Como é que você vai criando? Eu vou me apegando às coisas que são boas, às coisas que me fazem bem. Rubem Alves fala, e tem um livro, Ostra feliz não faz pérola. Se você quer viver, você vai ter que incluir o sofrimento e se levantar com dignidade, que o problema não é cair. O problema é você não encontrar forças para você se levantar. Cair, todo mundo cai. E levanta. Caiu, levanta. Né? E essa é a diferença. Ostra feliz não faz pérola. Porque a pérola é um grãozinho de areia que entrou na concha, na ostra, e dói. O Rubem Alves fala, e essa dor incomoda. E ela traz uma beleza linda, que é a pérola. Não todas as pessoas formam pérolas. Nem todas as pessoas extraem flor de pedras. Mas você pode ser uma delas. Vai lá, Murilo. E aí, tem que simplificar. Tá? Não pode ficar igual essa moça aqui. Eu só levo o básico. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, cara. Vai todo mundo morrer e vai para tudo quanto é lugar, onde, conforme as crenças de vocês. Seja simples. Fica com aquilo que você gosta, com o que te faz bem, com aquilo que bate o teu coração, com aquilo que fala, cara, eu estou vivo. Isso é legal. Esse é o teu sentido de vida. Tá? Vai buscar e seja simples. Pessoas perfeitas não mentem, não bebem, não brigam, não discutem, não erram e não existem. A gente quer perfeição, não vai rolar. A gente precisa se libertar dos perfeccionismos, porque só Deus tem essa onipotência. E vamos mais duas. Mas cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Cuidado, cuidado. Sonhe, sonhe e sonhe. Para você se manter vivo, para você aguentar as pontas, sonhe. E se alguém falar, não, você não vai fazer, você fala, e daí? Beijo e tchau. Hã? Porque esse é o teu sonho, essa é a tua história, essa é a tua crença. Então, sonhe. Eu tive um sonho quando eu me formei como psicóloga, e quando eu entrei na psicologia, que era falar sobre suicídio e sua prevenção. Aqui estou eu, realizando meu sonho. E tenho, efetivamente, fiz uma barganha com Deus, que se Ele me desse mais um tempinho, depois da inflamação, eu ia fazer tudo direitinho, todas as coisas que eu estava fazendo errado. Estava trabalhando demais, com muita carga, e ficando pouco tempo com os meus filhos, com minha família, com gente que eu gosto, com gente que eu amo. Hoje eu posso falar, eu sou uma ser vivente, né? Mas precisei ralar, né? Assim como todos vocês. Vamos lá, Murilo. E aí, então, às vezes a gente precisa se desativar temporariamente. Hoje eu posso falar, eu tive a oportunidade, o privilégio de ficar desativada temporariamente. Deu tilt aqui no cérebro, mas ele voltou. Né? Mais um pouquinho. Para de olhar para trás. Você já sabe onde esteve. Agora você precisa saber para onde você vai. E você só vai saber para onde você vai se você identificar. Está todo mundo aqui? Inteiro? Tá? Presente? Então, vamos fazer uma coisa. Respira. E solta o ar.
Sente o teu coração. Está batendo? Eureka! Está vivo. Está vivo. Se tem vida, tem jeito. Bora, Murilo. Ah lá, a vida é uma arte que leva tempo. Pegue o que você precisar. Aí tem um monte de coisa gostosa e deliciosa. Amor, felicidade, paz, amizade, saúde, fé, liberdade, força, harmonia. Pega um pouquinho daquilo que você está precisando agora. Ah, não é fácil? Não. Mas é mudança de perspectiva. Você está vivo e vai ter jeito para aquilo que você está passando. Está tudo bem no reino do perdido. Acredita. Até porque, vamos lá, Murilo? Você precisa ser feliz. Tá? Muito obrigada. Desculpa a correria, mas foi muito bom estar com vocês. Tudo que a gente mais